Bem, hoje nós vamos falar de dois terremotos. Um que aconteceu lá na Venezuela e o outro que aconteceu no Ceará. O da Venezuela é triste, é muito triste. Morreram muitas pessoas perderam seus apartamentos, suas casas, provavelmente seus trabalhos. Vai ser um caos iminente que vai. Então vamos falar nisso em outro momento. Mas eu quero falar sobre um outro terremoto, que é um terremoto político que aconteceu no Ceará, com a fala da Michele Bolsonaro. E eu sei que tem muita gente aqui que está assim, eu quero ver o que que o João vai falar, está esperando o João para falar sobre isso, porque o João bateu bastante no Zema, porque o Zema fez né, uma, uma frase atravessada lá contra o Flávio, e aí você bateu no Zema, que é o governador do seu estado, um cara que você, né, admira e tal, e agora o que que você vai falar da Michelle? Eu assisti agora há pouco um programa da Auri Verde, a dificuldade, né, do Bitoli, esqueço o nome daquele cara lá que apresenta. Ele, né, ele ficou perdidinho, coitado. Porque ele é família Bolsonaro, ele é vibrador, aquela coisa toda, entendeu? Então ele ficou bem perdidinho. E eu vi que muitos jornais conservadores, essa mídia conservadora, tratou com muito cuidado, né? Por quê? Porque é a Michele Bolsonaro. Não é qualquer um falando. E o peso da Michelle é muito grande. E a Michelle põe medo nos conservadores. Ela impõe moral e impõe medo, porque é uma mulher que não tem pega, entendeu? E ela fala com propriedade. E ela tem uma base de apoio, principalmente no campo feminino, que não é de se desprezar, não. Agora vamos entrar na questão da Michelle, já que vocês estão querendo saber da minha parte, né? Olha, acima de tudo, estamos falando de uma mulher. Já tem um ponto a favor dela, que a Comissão Cidadã de Inquérito é a comissão que defende a participação feminina no projeto político. Nós temos aqui várias Marias, né, várias Micheles, várias Paulas, né, várias Virgínias, várias mulheres, né, que trabalham aqui na Comissão Cidadã de Inquérito, que tem uma visão bem diferenciada da política brasileira. Então, já ganhou um ponto por ser mulher, né? E o outro ponto que eu acho muito importante é que a Michelle não está se tratando de. Ela não entrou num discurso de briga de família. Não, entendeu? Não é essa a proposta, não. A pessoa está falando assim, o pessoal está brigando lá. Tá meio torto isso aqui, não tá, não? 116 aqui. Esses gambiarra nossa aqui. Aqui é no giz, bicho. A gente vai no giz. Não é briga de família, não. Mas negócio. Não, não é, não. Não vi assim, não. Eu vi a Michelle pontuando politicamente, ela se posicionando, entendeu? Traçando uma reta, falando assim: olha aqui, ó, eu sou a Michelle Bolsonaro, presidente do PL Mulher. Estou falando na qualidade de uma liderança política. Não estou falando aqui na condição de esposa do Bolsonaro, não estou falando aqui na condição de enteada do Flávio. Eu estou falando como presidente de uma agremiação que é um movimento político dos mais fortes dos últimos anos. Que o que a Michelle fez aqui em São João do Rei, tem uma mulherada aqui que, entendeu? Segue certinho com a Michelle. Então não é assim, a Michelle é um zero à esquerda. Não, não é não, entendeu? Outra coisa que a Michelle pontuou e que ela deixou bem claro, que o bolsonarismo, né? Porque o pessoal da direita fala, Michele é o bolsonarismo, né? É a linguagem do bolsonarismo. E o bolsonarismo, pela leitura que eu tenho aqui, eu estou com 1016 vídeos só,
sobre esse fenômeno, né, da política brasileira do momento, o bolsonarismo tem essa preocupação de trabalhar princípios e valores. Ah, mas isso aí na política, João, não, sabe? Você vê aí o Geraldo Alckmin, né? Falava assim: ah, o homem para roubar não tem limite, né? Quer voltar à cena do crime, depois alia ao Lula. Aí pergunta para ele: mas pô, você era crítico do Lula? Não, porque em campanha a gente fica dando canelada, isso faz parte do jogo político. Depois que a campanha acaba, todo mundo senta e vira uma coisa só. Não é assim, não. E se é, não é para ser assim, não. Quem disse que é para ser assim? Quem disse que isso é o certo? Quem disse? Ah, mas é assim que funciona. Então vamos desfuncionar. Não é para ser assim. O que é que o político tem que ter? O político tem que ter credibilidade. O que é que o político tem que ter? O político tem que ter coerência. O que é que o político tem que ter? O político tem que ter uma verdade cristalina, uma palavra, a palavra do político. O que é um parlamento? É onde você vai lá falar. O que é um parlamentar? É um homem que vai vender o quê? O seu falar, o seu falar. Então é a fala dele, a palavra do político. Esse é o patrimônio do político. Se a palavra dele não vale nada, esse político não tem patrimônio nenhum. Ah, se um dia ele é isso, outro dia ele é aquilo, para mim não vale nada. Porque é na palavra, no falar, no parlamento, é que você defende as palavras, defende as ideias. Um homem de palavras fracas não deve ser um bom político. E a Michelle, quando ela entra nesse debate, ela fala assim: olha, eu estou aqui para defender valores, princípios, retidão. É uma linha de pensamento, eu não vou abrir mão dela. Ah, porque pragmatismo, você tem que fazer aliança. Ah, você chegou agora, você chegou ontem, já está há muito tempo. Azar! Se antes era assim, estava errado. Está na hora de mudar. É o caminho. Tem uma parte da população brasileira que é a parte decente, que quer decência na política. Isso é o mais importante, que é decência na política. E decência na política é jogar aberto com o povo, é ser franco, é ser verdadeiro. Entendeu? A pessoa tem que olhar para o político e falar assim: eu estou me identificando com esse cara porque eu vejo que ele é verdadeiro, ele é autêntico. Ah, ele é um bosta, ele fala palavrão, não interessa. Mas é ele, não é uma máscara, não é um produto de marketing, entendeu? Não é um oportunista que está ali para falar alguma coisa, entendeu? Que você quer ouvir. Não, você não está ali para ouvir o que você quer. Você está ali para ouvir o que o político quer. Aí o político vai falar aquilo que você quer só para ganhar o seu voto? Só para ganhar o seu prestígio? Não, não é assim não. Você tem que procurar o político, o homem público, para saber o que ele quer, o que ele é. Não é o que você quer que ele seja. Porque aí ele vai ser, entendeu, para te agradar, na sua frente. Então, você tem que ter essa visão. E a Michelle colocou essa visão bem clara. Eu vou separar um trecho aqui da Michelle, e eu tirei do Instagram dela, entendeu? Porque todo mundo foi lá e pegou, deu 24 minutos, 21 minutos. Não, o negócio dela tem 27 minutos, é quase meia hora, é grande. Não é tão grande igual nós aqui, não, que a gente fala pra caramba aqui, né? Mas ela entrou na questão da política no Ceará. E quando ela foi lá no Ceará, a gente encheu a bola dela aqui, né? A gente falou, pô, essa mulher ganhou prestígio, ganhou moral, né? A questão do Ciro Gomes, que não dá para fechar com o Ciro Gomes, a coisa toda. Eu vou pontuar isso aqui numa fala dela e a gente vai trabalhar em cima desse tópico, entendeu? Porque não é nada de briga de família, não. A Michelle não está preocupada com esse negócio de briga de família, se ela é candidata a alguma coisa, não é. Ela está ali para defender uma posição. E isso é bacana.
Mulher é assim, mulher tem que ser assim, na política tem que ser assim. E ela preparou metade das mulheres brasileiras para serem assim, para não abaixar a cabeça, para não baixar o facho. E isso eu aprovo. Entendeu? Então vamos lá. Enquanto ele estava preso em casa, sem poder percorrer o país, sem poder ir às ruas, sem liberdade, ele me pediu que eu continuasse levando a mensagem dele, que eu continuasse viajando e levando uma voz de esperança para os nossos apoiadores no Brasil inteiro. A ausência dele nos nossos encontros gritava mais alto do que qualquer narrativa dos nossos perseguidores. Ele chegou a me pedir para cancelar algumas viagens quando ele desconfiava que algo ruim pudesse ser feito contra ele enquanto eu estivesse fora. Então ele pedia para eu ficar em casa, e eu ficava. Mas para um estado em especial, ele não só pediu que eu fosse, ele me enviou como missão. Porque era um povo pelo qual nós dois temos um carinho muito especial, o povo cearense. E eu fui. O que aconteceu depois foi um dos dias mais difíceis da nossa vida. A medicação que o meu galego estava tomando deu reações inesperadas. Ele ficou fora de si e acabou mexendo na tornozeleira. Vamos falar sobre isso aqui. Esse ponto é importante, gente. Por que que a CCI é importante? Olha aqui, ela postou uma imagem aqui, ó, do Ceará, né? Dessa convenção lá. E aqui tem, ó, não vão nos calar. Você tem aqui o Girão, o senador Girão. Agora, presta bem atenção. A Comissão Cidadã de Inquérito começou a existir, entendeu? Ela começou a ser brotada a partir da iniciativa desse senador aí, ó. Cadê meu dedinho? Como é que eu faço aqui? Desse senador aqui, ó. Senador Girão. Em novembro de 2022, quando aconteceu aquele golpe na democracia, né, que derrubaram o Bolsonaro nas eleições, que teve aquelas sacanagens lá no Radiolão, no Nordeste, que teve as questões das inconsistências das urnas, que teve auditoria independente, teve auditoria daquele argentino lá que também teve acesso aos arquivos das urnas, o Eduardo Ceremedo, alguma coisa assim. E ele fez uma audiência pública, algo, sabe, ele peitou, falou assim, vamos fazer uma audiência pública aqui no Senado e vamos trazer aqui o responsável pela questão das mídias, porque boicotaram o Bolsonaro no Nordeste, não deixaram a propaganda dele passar lá. Vamos trazer aqui a questão do problema, né, que o Serimedo encontrou e que outros encontraram, das inconsistências das urnas, aquele problema todo que deu lá, que eles descobriram na época, e na época tinha esse programa de enfrentamento à desinformação, que era para cercar qualquer informação que pudesse trazer à tona essas verdades que foram feitas, né, naqueles absurdos que foram feitos nas eleições de 2022 contra Bolsonaro. E esse programa de enfrentamento da desinformação estava derrubando todos os canais e todos os vídeos que entrassem nesse debate, que era para justamente esconder, não deixar que o povo soubesse o que aconteceu nas eleições de 2022. E o Girão colocou lá dentro do Congresso, na sua uma comissão, né, uma audiência pública. E isso foi transmitido ao vivo pelo TV Senado. E aí não tinha como derrubar. Não tinha como derrubar. E quem pegasse trechos desse debate que estava acontecendo naquela audiência, e eu usei muito disso, também não podia derrubar, não podia, não era fake news, era uma coisa oficial, porque estava lá no site do Senado. Era uma notícia oficial, era uma audiência pública. E o Girão peitou isso. Então,
Quando a Michele falou, vamos colocar o Girão como candidato ao governo do Ceará, porque eles estavam articulando lá para colocar o Ciro. E aí acontece, sabe o quê? A Michele foi lá. E no que a Michele foi lá, não sei o que aconteceu, que o Bolsonaro deu uma pirada lá. Se mexeram no medicamento dele, se alguém fez alguma coisa, que ele acabou fazendo umas coisas lá que mexeu na tornozeleira e acabou indo para a prisão. Então, você vai ver ela falando isso agora, presta atenção. O que aconteceu depois foi um dos dias mais difíceis da nossa vida. A medicação que o meu galego estava tomando deu reações inesperadas. Ele ficou fora de si e acabou mexendo na tornozeleira. E isso resultou na transferência dele para a Polícia Federal. Meu marido foi arrancado de casa. Um dia que nós nunca esqueceremos. E logo depois desse dia, pessoas que se diziam fiéis ao meu marido, que se gabavam e lucravam por se dizerem bolsonaristas, se apressaram em me atacar, em me humilhar, em dizer que eu estaria, desculpe a palavra, cagando para o meu marido. Alguns desses influenciadores estavam nos Estados Unidos e de lá induziam pessoas ao erro e comandavam os ataques gratuitos covardes contra mim. E eu não conseguia entender por que estavam fazendo aquilo comigo. Eu estava fazendo exatamente o que o meu galego me pediu para fazer. Como alguém que diz amar o líder pode atacar a esposa que está cumprindo a missão que ele determinou? A nossa vida mudou muito com a prisão do meu galego. E havia alguns compromissos que tinham sido assumidos antes. A filiação de Mariana Carvalho no Maranhão e o lançamento da pré-candidatura de Eduardo Girão no Ceará foram alguns deles. Eu falei diretamente com o meu marido sobre cada um desses compromissos. Eu disse a ele que queria apoiar o Girão, pela sua fidelidade às pautas conservadoras, pela coerência que ele representa com as pautas da direita, totalmente oposto ao que o Ciro defende. E ele me autorizou. Em matéria de política, eu faço somente o que eu e ele combinamos. E assim eu voltei ao Ceará. E o Ceará tem uma outra história à parte, uma história que vocês também precisam ouvir com atenção. Em 2024, o PL disputava a Prefeitura de Fortaleza. Nosso candidato era o deputado André Fernandes. Assim como estão fazendo com o Girão, todos diziam que ele não tinha chance, mas a direita ignorou isso e apoiou o André de corpo e alma. Era uma eleição apertada e havia uma rejeição significativa ao André por parte das mulheres. Ó, vou dizer para você de primeira mão aqui, talvez eu já tenha dito isso antes. O candidato do PL lá, entendeu? Foi larapiado. Quem conhece a história que a gente sabe aqui na Comissão Cidadã de Inquérito sabe como é que o Ceará fez para tirar, né, do Fernandes lá a eleição dele lá. Entendeu? Então, essa é outra preocupação, outro debate. Mas vamos ver. Diziam que ele era machista e que não respeitava as mulheres. Foi nesse momento que entrou em campo a vereadora Priscila Costa, presidente estadual, e a minha vice-presidente nacional do PL Mulher. Uma mulher honrada e fiel defensora da vida e das pautas conservadoras. Priscila tinha acabado de ser eleita vereadora. Poderia estar cuidando do seu próprio mandato. Em vez disso, dedicou-se integralmente à campanha de André, aproximando o público feminino, diminuindo a rejeição, abrindo portas que estavam fechadas. O trabalho da Priscila fez uma diferença real e significativa. Não vencemos a eleição por muito pouco, mas nos mantivemos firmes aos nossos valores. André chegou a outro patamar com a ajuda e a dedicação da Priscila. E o que ela recebeu em retribuição é revoltante. Reconhecer, ser grato e retribuir o bem a quem nos ajuda é sinal de nobreza e de lealdade. Mas o agradecimento a Priscila parece estar vindo em forma de perseguição e desprezo. Deixa eu te mostrar o tamanho dessa injustiça com o número. Em 2026, serão 54 vagas para o Senado Federal. Em comparação, se aplicarmos a regra dos 30% para candidaturas femininas, teríamos direito a 17 vagas para mulheres no partido. Eu pedi
Apenas 3. Priscila Costa, Carol de Tone e Bia Kisses. 3 vagas, de 17 que poderíamos ter. E tem sido uma batalha diária para manter essas 3. Isso é muito desgastante. Em especial nesse momento que o meu marido e eu estamos enfrentando. Deixa eu ser clara sobre a indicação da Priscila. Essa candidatura foi muito bem definida por 3 pessoas: meu marido, eu e o presidente Valdemar. Não foi sugestão, foi preferência, foi decisão. E decisão baseada no potencial da Priscila Costa. Jair definiu que o PL disputaria as 2 vagas do Ceará, uma com Priscila e a outra com o pai do André. O que aconteceu depois foi que, aproveitando-se da prisão do Jair, começaram a trabalhar para eliminar a Priscila da disputa, cedendo a vaga dela para garantir uma aliança com Ciro Gomes. Isso mesmo, o Ciro Gomes. Eu preciso parar aqui e fazer uma pergunta. Se o André queria agradar o Ciro Gomes, por que ele não ofereceu a vaga do seu próprio pai? Será que ele acha que retirar a vaga de uma mulher seria mais justo e fácil? Que fique registrado para sempre. Enquanto ainda estava preso no 19º Batalhão, o meu marido mandou um recado claro, que foi repassado à direção do partido e ao senador Rogério Marinho. Ele disse: Priscila será candidata. O número 222 deverá ser dado a ela. Não é vago, não é interpretável, é um desejo. É uma ordem do líder. Vejam bem, a palavra mais recente do meu marido em relação às candidaturas no Ceará é essa. Não honrar essa determinação do meu marido será um ato de traição contra Jair Messias Bolsonaro. Então, não é uma questão de briga de família. Vocês estão vendo aí, né? É política, política na veia, política bolsonarista. E essa aí, ó, é a Michele. Michele, põe as Marias para trabalhar. Está na hora das mulheres arregaçarem as mangas e fazer isso mesmo, sabe? Tem que cobrar, tem que cobrar e tem que ser do jeito que tem que ser. A gente vê aí, ó. Ah, mas tem que fechar lá porque é, é, é estratégia, é pragmatismo. Não, não tem isso não, meu amigo. Falar uma coisa para vocês aqui, ó. Até pouco tempo fala assim: ah, Flávio está jogando parado, está ganhando da pesquisa aí, está jogando parado. Por que ele está jogando parado? Porque antes dele entrar no jogo, teve um esforço enorme aí de uma multidão de pessoas. Tem uma multidão de pessoas que estão aí presas, pagando por coisas que não fizeram, para defender esse Brasil decente. Então tem muita coisa em jogo que está aí, entendeu? Não está assim, não herdou, não é um. Não tem esse negócio aqui, ah, vai herdar o legado de Bolsonaro. Não. O legado de Bolsonaro não é ser filho de Bolsonaro, não é ser esposa de Bolsonaro, não é ser parente de Bolsonaro, não. Ué. O legado é princípios e valores. Acabar com esse negócio de clientelismo, acabar com esse negócio de fazer aliança, entendeu? Pragmática para agradar A ou B. Nada disso. Abrir mão de um candidato como Girão, cara, eu te falei aqui, né? Se teve alguém que pôs fogo nessa república, foi o Girão, 2022, com aquela audiência pública lá. Dali que deixou a esquerda desesperada. E aí começaram a pensar, vamos ter que calar a boca do povo aí, porque aquela audiência pública lá colocou uma lenha na fogueira. Então, foi um divisor de água aquela. E de lá para cá o Girão não mudou de postura, não. Porque eu sou aqui assim, ó, eu não tenho político de estimação, não. Você já viu isso, né? Teve uma época que eu defendi o Lira aqui, falei, pô, Lira, você tem que ser o cara e tal. Até onde ele estava indo, eu falei, beleza, não foi. A hora que esse, esse Hugo Mota aí começou a aparecer, eu falei, isso aí é, meu amigo, ó, isso aí é pau podre. A hora que eu vi quem que era, eu falei, não, desde cara eu já desqualifiquei.
sem chance. O Ciro Nogueira, quando ele começou a fazer aquela aceno lá pro como é que chama? Marçal, né? Na campanha para prefeito lá, falei, esse cara aí também. E era lá ligado ao Bolsonaro lá, ó. Trabalhou lá no gabinete, né, na Casa Civil do Bolsonaro. Então, trabalhar com traidor, meu amigo, tá? Aqui, o povo pagou mico aí, ó. Tem muita gente que foi presa porque por falta de capacidade de vocês articularem as alianças certas, apostarem em nomes errados, entendeu? Por exemplo, é muito fácil chegar pro Vorcaro, que estava bancando aí meio mundo, e falar, Vorcaro, você não quer patrocinar o nosso filme aqui? Eu não- Tudo bem, você não sabia do histórico do Vorcaro. De repente o Vorcaro falou, não, vou patrocinar sozinho, vou patrocinar o filme inteiro. Você pode desconfiar, cara. Boa coisa não quer. Nada vem de graça. Tá aí, ó. Pagou metade, deixou o povo na mão, teve que correr atrás de empresários aí para terminar o filme. E foi uma luta para terminar o filme, porque o cara queria era jogar vocês no chão. Entendeu? E agora tem aí uma briga danada para botar o filme para circular. Porque vai vir toda uma pressão em cima. Entendeu? Para não deixar que as distribuidoras, que os cinemas, que as casas de cinema façam a exibição do filme. Então é isso mesmo. É uma batalha espiritual, como diz a Michelle. E é princípios. Não interessa, nós vamos defender isso. Se a gente quer mudar. Há muitos anos atrás, quando eu era guri, quando eu era rapazinho, o pessoal, eu vou votar no PT porque o PT vai combater a corrupção do pessoal do FHC, porque era corrupção a rodo. Eles ocupavam a tribuna e denunciavam de corrupção. Depois o que eles fizeram? Depois de três derrotas, fizeram aliança com a turma do Fernando Henrique, e aí foi todo mundo, agarrou nas tretas. Cadê os princípios? Cadê os valores? Cadê a dignidade? Foi pro sal. Aí veio mensalão, veio petrolão, veio o diaba 4, veio, né, anões do orçamento, foi pronto. E agora Marco Master, INSS. Acabou. A gente não quer isso mais, não. Então, a Michelle está segurando a pauta que é a pauta da direita. São princípios, valores, entendeu? Que é decência. E apostar no girão. Rifar o girão para um Ciro Gomes, cara. Fala sério. Bem, o Flávio é o candidato à direita, está aí com potencial enorme de ganhar, né? Tem o apoio aqui, né, da maioria da pessoa da Comissão Cidadã de Inquérito, mas é para enquadrar no discurso da Michelle. Olha, sem a Michelle, você não ganha, Flávio. Então, não pensa que a Michelle é carta fora do baralho, não. Ela é e muito. E ela tem mais bala na agulha do que você. É mais fácil você precisar dela do que ela precisar de você. Você está entendendo? Porque o legado é esse. Não é porque você é filho do homem, não. É porque o homem estava defendendo, né, uma certa dignidade. Foi perseguido por isso. Por quê? Porque ele não abriu mão, ele não se vendeu, não fez maracutaia, entendeu? Não aceitou participar dessa imundície que é essa política, que se tornou a política brasileira. Apanhou aí, apanha dessa mídia aí, ó, que deve ter recebido uma fortuna desse Banco Master aí para vender essa narrativa aí, entendeu? Então, a Michelle tem crédito. Bem, esse é o meu comentário. Gostaria muito de ouvir a opinião de vocês, né? E eu não vou passar o vídeo da Michelle todo aqui, não, porque esse vídeo nosso já está maior do que o dela, já está com 29 minutos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou postar esse vídeo sobre ela, depois eu vou postar o vídeo integral da Michelle, original, sem marca d'água de qualquer outra emissora, a Michelle falando direto do Instagram dela. Vai ser o vídeo do Instagram dela que eu vou colocar aqui para vocês.
sem cortar nadinha. Vocês vão poder olhar direitinho, tá certo? Então essa é a minha posição. Não tenho nenhuma dificuldade de falar nisso, pelo contrário, fiquei até motivado, entendeu? Isso não desmerece o Flávio, mas se o Flávio não entrar no enquadramento da Michelle, ele perde essa eleição. Então, meu amigo, é as mulheres fazendo a parte delas. E é isso que é bonito de ver. Entendeu? Eu queria ver se na esquerda tivesse isso. Tivesse mulheres assim, peitudas, assim, que chegar pro Lula e falar assim: não é assim não, Lula. Não é essa aliança que você vai fazer, não, Lula. Hein? Hein? Respeita essas mulheres da direita, rapaz. Essas mulheres aí não estão pra brincadeira, não. Tá certo? Então tá bom. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade. Vídeo 1016 da CCI, Comissão Cidadã. E aqui está a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Já agradecendo a turminha que mandou, né, os Pix ontem, anteontem, os que estão mandando, a turminha dos depósitos, né, dos DOC lá na poupança. A gente fica muito agradecido, porque essa batalha é nossa, gente. Essa batalha é nossa. Tá certo? E ó, se o André Mendonça está aí, nessa luta toda, segurando esse abacaxi nos ombros, carregando esse peso que é enfrentar esse sistema, se deve isso a quem? Michele Bolsonaro. É ela que foi para cima colocar esse homem lá. Tá bom? Então tá bom, fique com Deus. Um abraço.